Salve, salve, meu estudante! Sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional, né, meu estudante? Uma revisão aí, uma resolução de questões preparatórias para o teu Enem 2023. Selecionamos aí, né, uma série de temáticas importantes que o Enem, né, aborda com maior propriedade para estar resolvendo contigo questões. E claro, questões muito atuais. E hoje nós estamos trabalhando sobre os espaços econômicos, né, temática fundamental do Enem, e eu te trouxe uma questão de 2020, tá, para a gente responder. Mas tu já sabe, eu gosto de responder questões do Enem a partir da análise inicial do comando, né? Lembrando que a prova do Enem ela é composta de um texto motivador, né? Depois nós temos o comando, onde tu tem ali a pergunta, e depois tu tem as alternativas. Vamos primeiro para o comando da questão para entender que temática é essa, né? Se eu já consigo extrair algumas informações importantes nesse comando que vão me ajudar a entender melhor o nosso texto motivador. Então vamos lá, questão de 2020 do Enem, texto motivador, me espera aqui, já eu volto. Texto motivador, vou passar outro texto motivador. Me espere, vou chegar em você, pouco a pouco. Chegamos no nosso comando, na nossa pergunta. Olha o que ela nos diz. Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? Opa, vamos extrair aqui algumas informações importantes que vão ajudar a gente, né, a entender melhor essa questão. Primeiramente, estamos falando sobre geopolítica, ou seja, estamos falando sobre relações políticas no mundo entre países, né? E ele fala na segunda metade do século XX. Aí tu me diz, Marcos, século XX, vai de quando a quando? Ele vai de 1901 até 2000, o século XX como todo. Mas ele está dizendo da segunda metade do século XX, ou seja, de 1950 para cá. O que vai acontecer na história do mundo marcante na segunda metade do século XX, ou seja, de 1950 para cá? Se a gente for analisar no século XX, nós vamos ter aí as guerras mundiais, muito importantes, que vão acontecer a primeira. Tá? Lá vai o professor de Geografia entrando na seara da história, mas acho que eu consigo nesse momento, tá? Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né? E a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945. Depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, nós temos aí, né, uma nova ordem no mundo, com duas forças ascendendo, né, Estados Unidos do lado, União Soviética do outro, buscando aí consolidar seus sistemas políticos e econômicos e buscando, né, implantar, dominar a hegemonia global, ou seja, buscando ali determinar quem iria mandar no mundo. E esse contexto vai ser chamado de Guerra Fria, que vai acontecer após o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando a União Soviética acaba. Então eu já sei que o tema ali que pode ser, né, tem muita tendência a ser, pode ser o contexto da Guerra Fria, né? E ele diz, né, o que aconteceu nesse contexto, que é fundamento histórico da referência feita ao passado? Foi o livre comércio? Foi a luta antiditatorial? Foi a corrida armamentista? Foi a conservação ambiental ou foi o terrorismo internacional? Alguma coisa que aconteceu no século XX, o texto motivador vai puxar. Então vamos lá, né? Vamos ver se realmente bate o contexto histórico e que evidências são essas. Vamos para lá agora. Agora sim, texto 2, vamos para o texto 1. Ele diz o seguinte, ó, a intervenção da Rússia. Quem era a Rússia, Marcos? A Rússia fazia parte da União Soviética, né, galera? Era o cérebro da União Soviética, assim digamos, tá? A intervenção da Rússia na crise no leste europeu, na crise no leste da Ucrânia, melhor dizendo, né, reacendeu a tensão entre os aliados da OTAN e Moscou. Abre aspas, o que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi um braço militar criado para o Ocidente no contexto da Guerra Fria. Basicamente, a função da OTAN era proteger os países capitalistas de uma intervenção militar da União Soviética Socialista, beleza? E ele continua, né? Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar armamento pesado no leste da Europa, plano criticado pelo governo russo. 3 pontos. Estamos falando sobre tensões entre Estados Unidos e Rússia muito claramente, né? E aí ele continua. Em resposta, a Rússia anunciou o reforço de seu arsenal nuclear. Opa, né?
Galerinha, uma das grandes características do contexto da Guerra Fria foi a corrida armamentista. Por que a Guerra Fria recebeu esse nome? Porque não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, armamentista de fato, né? Eles não entraram em guerra diretamente, mas eles lutavam no campo da política, da ideologia, né, das ideias, e uma das formas de combater, e principalmente de mostrar força, era a expansão do armamento nuclear. O contexto da Guerra Fria ele vai ser muito característico pela expansão do armamento nuclear dessas potências, Estados Unidos e União Soviética. A gente chama o período da corrida armamentista. Então ele faz uma referência muito clara a isso, né? A Rússia está dizendo que vai reforçar o seu arsenal nuclear. Boa parte do arsenal nuclear russo foi oriundo da União Soviética do contexto da Guerra Fria. Volta para o texto. A Rússia anunciou o reforço do seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos intercontinentais, descrito como, abre aspas, capazes de superar os sistemas de defesa mais avançados, fecha aspas. Estamos aí falando, claro, de uma tensão geopolítica. Vamos para o texto 2 agora, vamos ver o que ele também nos diz, né? Ele fala o seguinte: os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia, abre aspas, nos arrastar de volta ao passado, fecha aspas. O passado entre Rússia e Estados Unidos de tensão é o contexto da Guerra Fria, né? Disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim em dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma esfera de influência da era soviética. Pronto, ele citou a União Soviética. Estamos falando do contexto da Guerra Fria, né, galera? Então, agora fica fácil de responder, né? Mas antes disso, qual é o tema da geopolítica, né, da segunda metade do século XX? É a Guerra Fria. E qual foi o fundamento histórico? Qual é a referência feita ao passado? Ou seja, qual é o elemento que aconteceu na Guerra Fria que está sendo rememorado agora, tá certo? Vamos só posicionar algumas coisas importantes. Aqui já ficou fácil para tu responder, não já ficou, meu estudante? Com certeza. Mas eu só quero te pontuar algumas coisas fundamentais sobre a Guerra Fria. Não esqueça. A Guerra Fria, que acontece de 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, na segunda metade do século XX. Ela vai ser caracterizada também por chamada da Era Bipolar. Se tu já assistiu questões anteriores minhas, eu tenho certeza que já assistiu, nós falamos que hoje, na nova ordem, vigora-se a Era Multipolar, variadas forças, variadas zonas de influência. No contexto da Guerra Fria, nós tínhamos duas zonas de influências muito claras, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. E eles buscavam a hegemonia mundial, ou seja, dominar o mundo, implantar a sua força a partir da consolidação dos seus regimes políticos e econômicos. Os Estados Unidos buscando ampliar o capitalismo e consolidá-lo, claro, e a União Soviética buscando ampliar e consolidar o socialismo. Daí vem o termo Era Bipolar. E como eu te falei, galera, tá? A Guerra Fria é uma disputa que vai acontecer no campo da política e da ideia. Nós vamos ter uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética em variados campos. O esporte, por exemplo, né, período das Olimpíadas, fica um acirramento muito claro entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial, ela é muito característica, tá certo? Nós vamos ter, por exemplo, aí também os planos econômicos, como o Plano Marshall, do lado dos Estados Unidos, e o Comecon, por exemplo, do lado da União Soviética. Ou seja, existem variados elementos que vão mostrar a disputa entre esses países. Mas um desses, muito característico, que eu já te citei, vai ser a corrida armamentista nuclear. Estados Unidos e União Soviética vão buscar expandir seus arsenais nucleares como uma forma de ameaça ao sistema oposto. Ou seja, eu tenho como me defender de você, tá certo? E a questão, ela faz uma referência muito clara a isso, né? Então, qual foi a referência feita ao passado? Foi livre comércio? Não. Foi luta antiditatorial? Não. Foi a corrida armamentista? O texto, ele citou a corrida armamentista? Sim, falou sobre armamento nuclear, corrida ao passado, União Soviética. Então, sabemos que o nosso gabarito aí, ó, é a letra C, né, meu estudante? Então, meu amigo, continua acompanhando a plataforma Gonçalves Dias para buscar a tua aprovação. É isso aí, te espero, viu? Valeu!